Glória a Deus. A paz de Cristo. Pastor Isaías é uma bênção. Glória a Deus. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui. Uma honra muito grande. Pastor Silas Filho, pastora Raquel, todos os pastores amigos, pastor Isaías, pastor Eliel, todos da Igreja do Senhor Jesus que estão aqui nesta manhã. Para mim é uma honra muito grande estar aqui nesta casa espiritual para ministrar a palavra de Deus. E você que já tem a sua revista, abra por gentileza aí a lição de número 7. Já fizemos a leitura aqui dos textos e vamos falar de um tema muito interessante, que é sobre a questão financeira dentro da família. Neste trimestre que estamos estudando sobre a família, é um tema super relevante tocar na questão das finanças. Nós sempre falamos das finanças voltadas ao reino de Deus, mas hoje vamos falar como que essas finanças vão estar relacionadas na nossa vida pessoal, dentro do lar, dentro da família. E você deve saber que, de fato, não deve ser um assunto que, de fato, cause problemas, mas, na prática, muitos têm enfrentado problemas nas questões financeiras, na questão da família. Bom, nós vamos entrar aqui, essa lição é tão abençoada, mas como estamos no mês da família, vou fazer uma breve introdução aqui, falando sobre a minha família. Sou servo de Jesus, já tenho 33 anos, aceitei Jesus com 12 anos de idade, Jesus me resgatou, graças a Deus, estou aqui para a glória de Deus. Sou casado com a irmã Geni há 23 anos, tenho uma filha abençoada, se chama Esther, de 8 anos, e sou pastor há 14 anos. Pastor Isaías já falou, dirigente da IBD lá em São Paulo e coordenador lá do núcleo da Faculdade Vitória em Cristo. Graças a Deus, estamos aí caminhando com o Senhor Jesus, ministrando e atuando nesta área do ensino, que é tão relevante na palavra de Deus. Só para você ter uma ideia, se você pegar uma estatística, Jesus ensinou 66 vezes, pregou 11 e cantou uma vez. Então pensa um pouquinho na sua ordem de prioridade. Ensinou 66, pregou 11 e cantou um hino. Se você olhar naquilo que está escrito, alguns por aí têm invertido a ordem. Tem cantado 66, tem pregado talvez 11, né? E ensinado talvez uma. Mas graças a Deus estamos numa igreja, na igreja da palavra, e aqui você prioriza a palavra de Deus. Aplaude o Senhor Jesus pela sua vida, por você estar aqui, glória a Deus por isso. Aleluia. Nós falamos sobre o Salmo 112, e olha que salmo maravilhoso. Já foi lido nesta manhã, neste salmo, que o Senhor tem duas palavras interessantes para os seus descendentes. Quando você olha ali no versículo 3, está escrito ali, ó: fazenda e riquezas haverá na sua casa. Ele está falando que aquele que teme ao Senhor, aquele que é justo diante do Senhor, aquele que anda diante do Senhor, terá pelo menos na sua descendência duas palavras importantes: fazenda e riqueza. Aqui, se você olhar outras versões bíblicas, ele vai falar sobre a palavra prosperidade. Algumas versões, como a NVI, vão traduzir fazenda por prosperidade. Deus tem prosperidade para a sua casa, Deus tem prosperidade para a sua família, Deus tem prosperidade para os seus descendentes, porque o Senhor é maravilhoso. Glória a Deus por isso. E vamos falar sobre esse ponto. O pastor Isaías também tocou aqui na sua reflexão, no nosso texto áureo, que toca sobre um ponto interessante: o amor ao dinheiro. Então você vê aquele coração naquela balança ali, o que significa? Você não pode colocar, né, o amor ao dinheiro em primeiro lugar. Você não pode amar o dinheiro. E nós vamos discorrer durante esta lição algumas destas características que estão na nossa revista. Bom, temos 3 objetivos nesta manhã. O primeiro deles é entender a necessidade de envolver toda a família no planejamento financeiro. Nós não podemos fazer um planejamento financeiro só o homem, só ele que sabe o que acontece nas questões das finanças. A esposa é totalmente alheia ao assunto, ou vice-versa, só ela sabe de tudo e ele não sabe de nada. Então nós precisamos aqui envolver a família no planejamento financeiro. Segundo, compreender que a diferença orçamentária dos cônjuges não deve provocar atritos no relacionamento. Vivemos uma época em que nós temos uma diferença salarial entre o homem e a mulher.
Hoje, principalmente que a mulher está no mercado de trabalho, muitas vezes ela se destaca ao marido e ela passa a ganhar mais que o marido. E aí começam a gerar alguns conflitos dentro de casa. Mas na casa de um cristão, servo de Deus, lavado e remido no sangue do Cordeiro, essa questão não deve ser motivo de discussão, motivo de briga. Então precisa se coordenar isso. Terceiro objetivo, aprender que a saúde financeira obedece a alguns princípios. Bom, e a gente vai para a nossa introdução. A nossa introdução justamente fala dessa questão dos conflitos gerados em muitos lares, conflitos que são gerados por conta das questões financeiras. Eu não trouxe a estatística exata, porque esse número pode mudar a todo momento. A questão das pessoas com relação ao dinheiro, o divórcio. Será que o dinheiro pode causar divórcio? Com certeza. Nós que somos pastores, fazemos atendimentos, sabemos que muitos motivos de separação nem sempre são traição, nem sempre são outros tipos de problemas, mas algumas vezes o problema gerado no casal é na questão do dinheiro. Então nós precisamos vigiar esta área também, porque o inimigo com certeza usará os seus recursos para causar intriga na família. Então problemas relacionados ao financeiro, a quem ganha mais, a quem ganha menos, a quem vai mandar, a quem vai administrar. Esse é um ponto interessante que nós vamos olhar hoje. E eu quero começar com um infográfico. Esse infográfico mostra uma questão interessante para você. 2.350, são 2.350 versículos da Bíblia direcionados ao tema financeiro. Se você parar para pensar, não é pouca coisa. São 2.350 versículos falando sobre dinheiro. E alguém fala, a Bíblia é só espiritual, não toca nas questões da nossa vida. Pelo contrário, a Bíblia toca em todas as áreas da nossa vida, na sentimental, na financeira. Agora, deixa eu dar outro exemplo para vocês. No Sermão do Monte, tem 109 versículos. 109 versículos. Dos 109, 49 tocam na questão financeira, sobre o cuidado com esta vida, sobre você não ter mamon acima como um Deus, sobre você ter o cuidado da sua vida, não se preocupar com o que você vai comer, com o que você vai beber, vestir. Então o Sermão do Monte, de 109 versículos, 49 toca nesse ponto. É aproximadamente 45% do Sermão do Monte. Só para você ter mais uma ideia, Sermão do Monte, de acordo com Mateus, 109 versículos. De acordo com Lucas, 29 versículos. Olha só, se você olhar para o Evangelho de Lucas, o sermão se resume a 29 versículos. Se você olhar para Mateus, 109 versículos. Se você olhar só a parte financeira do Sermão do Monte, declarado por Mateus, é maior do que o que Lucas disse em toda a parte sobre as bem-aventuranças. Então, a relevância disso. Agora você pode chegar a outro número, as parábolas que nós temos na Bíblia, não só as parábolas de Jesus. Preste atenção, nós temos parábolas de Jesus, mais ou menos 40 parábolas, aproximadamente 40. Agora, se você considerar outras parábolas que temos na Bíblia, podemos chegar a um número maior que 49. Aqui eu peguei uma estatística onde tem 49. De 49 parábolas contidas na Bíblia, não só as de Jesus, 22 tocam na questão da vida financeira. Ou seja, será que é importante a gente parar para pensar e refletir sobre a questão financeira? Será que a igreja não deve ensinar sobre a questão financeira? Pelo contrário, nós fazemos isso e precisamos prestar atenção. E aí, eu vou entrar agora em alguns dos problemas que a gente mais tem. Alguns equívocos que surgem na administração. Que equívocos são esses? Que problemas são esses na administração? Bom, aí vem o primeiro equívoco: ganho mais, por isso eu que mando. Será que é assim? Aí a mulher começa a ganhar mais, mudou a ordem agora, a mulher quer mandar na casa. Ah não, agora é o homem que ganha mais, agora é ele que manda. Trocou de emprego, peraí, como é que é esse negócio? Que alternância de liderança é essa dentro da casa? Que alternância é essa que está acontecendo, de achar que porque ganha mais recursos financeiros,
portanto tem o direito da palavra maior dentro de casa. Não foi isso que a Bíblia ensinou. A Bíblia, ela tem uma ordem. Vocês estão vendo atrás de mim aqui, ó, sacerdócio. Eu fiquei só reparando. O homem é sacerdote do lar. Aula da semana que vem, não vou adiantar isso não. Mas olha só, o homem é o sacerdote do lar. A ele cabe a questão de cuidar da sua família. A ele cabe a questão de cuidar da sua família como sendo o sacerdote, o responsável, cabeça da sua casa. Agora, significa que a mulher não pode falar nada na questão financeira? Não, não é isso que eu estou dizendo. Pelo contrário, ela tem que participar. Aliás, a gente vai olhar lá em Romanos que tem dons. Um dos dons se chama o dom de administrar. Às vezes o homem não tem o dom de administrar. Então ele delega a função para quem tem o dom dentro de casa, que é a esposa. E a esposa administra bem o seu lar, administra bem a questão financeira. Glória a Deus por isso. Há outros que a esposa não tem condições, não tem esse dom, portanto ele tem que assumir sim também o papel de administrar. Mas a administração precisa ser compartilhada. Ambos precisam saber o que está acontecendo. Tem que estar comprometido com a administração. Quer ver uma coisa? O homem economiza, economiza, economiza. A esposa pega o cartãozinho de crédito, aleluia, glória a Deus, manto, terra, vai no shopping e vê uma promoção, 50% de desconto. Conhece isso? Chega lá, ela pega e passa o cartãozinho e não compra uma peça por 50. Como está de desconto, compra 3, 4. Alguém se identificou aí? Compra 3, 4. E aí aquele desconto que tinha o desconto, na verdade você gastou mais do que gastaria. Então no final do dia, você acabou prejudicando o planejamento financeiro que o marido tinha feito. Economizou, economizou, economizou e foi lá e pum. Ah, mas pode acontecer com o homem também, ó, só as irmãs? Não, o homem também. Economiza, economiza, economiza. Aí ele vai lá e vê uma coisa que ele gosta, caro, porque as coisas de homem, se vocês não percebem, são mais caras muitas vezes que a das mulheres. Aí você gosta lá de um eletrônico, alguma outra coisa, você vai lá e compra algo que é muito mais caro, que talvez o que ela gastaria no ano, você gastou em uma compra. Então, você precisa combinar, você precisa coordenar isso para não gerar um problema na administração da família. Porque se vocês estão fazendo um objetivo juntos, porque olha só, todos precisam ajudar na administração. Se o plano é compartilhado, ambos sabem o que acontece, vocês vão compartilhar dos sonhos em comum. Bom, o segundo equívoco é esse aqui. Dinheiro é meu, não é seu. Então o dinheiro que eu ganho, eu faço o que eu quero. O que você ganha, faz o que você quer. Tá, só que na Bíblia está escrito que quando eles se casaram, os dois se tornaram o quê? Uma só carne. Então não tem o meu dinheiro e o seu dinheiro. O que tem é a renda da família. Não existe o meu e o seu. Não, com o meu dinheiro eu faço isso, com o seu dinheiro você faz aquilo. O que tem é o nosso dinheiro. Entendem? É um negócio interessante, porque ninguém está dizendo que a mulher não pode trabalhar, pelo contrário, ela pode. Nessa sociedade que nós estamos vivendo, pós-moderna, muitas mulheres ganham mais que homens, e elas se destacam melhores que seus maridos, muitas vezes. Agora, o dinheiro é da família, então você não vai ficar, neste caso, fazendo o quê? O meu, o seu, e aí um esconde do outro que ganha. Tudo isso está errado, tudo isso está errado, e a gente precisa entender que na família, se a gente quer crescer, a gente precisa combater isso. Bom, o objetivo muitas vezes dos dois trabalharem é aumentar a renda, porque às vezes a renda de um só não é suficiente, ok? Então, juntos aumentam a renda e não criam rendas individuais. Segundo, combater o egoísmo. O meu, o seu. Temos que entender, é um objetivo comum, é a família. E saber de outra questão, das prioridades. O que é prioridade? Então, não gastar com coisas à toa. Uma questão interessante é que quando você olha para a parábola do filho pródigo, a gente sempre fala do filho que foi, gastou tudo. A palavra pródigo é aquele que é o gastador, é aquele que é o esbanjador. Então na família você precisa controlar.
saber administrar os seus recursos para você ser abençoado. Adianta Deus derramar chuva do céu de bênção, você recebe e torra tudo, e gasta tudo, e não tem controle. Vocês sabem, se vocês olharem as estatísticas, a maior parte das pessoas que ganham na Mega Sena ficam milionários, certo? Quantos continuam milionários? Pouquíssimos, ou quase ninguém, porque não sabe administrar. Há um provérbio na palavra de Deus que diz assim: aquele homem a quem Deus deu riqueza, a quem Deus deu poder, deu condições, também lhe deu o quê? Sabedoria para administrar. Então, antes de você ser grandemente abençoado, peça a Deus sabedoria para você saber administrar aquilo que você vai receber de Deus, e você vai continuar sendo abençoado em nome de Jesus. Aleluia. Agora o tópico 1 da sua lição diz sobre o poder das riquezas. As riquezas influenciam, as riquezas causam alguns tipos de problema. E aí, obviamente, a sua lição, ela tem aqui uma caixinha azul que diz o seguinte: há uma tênue linha entre a bênção e a maldição, quando o assunto é riquezas. Muitas pessoas, em vez de possuírem os bens, são possuídas por eles, tornando-se verdadeiras escravas das riquezas. Pessoas que estão se tornando escravas, elas trabalham para o dinheiro, e não o dinheiro trabalha para elas. Está invertida a posição. É justamente isso que a gente vai falar um pouquinho, sobre esse apego que a pessoa tem ao dinheiro. E eu trago uma frase aqui do reverendo Hernandes, que ele diz o seguinte: o problema não é ter o dinheiro no bolso. Você não tem problema nenhum ter o dinheiro aqui, ó. Pode ter muito dinheiro no bolso. O problema é colocar o dinheiro aqui, ó, no seu coração. O amor ao dinheiro. O dinheiro pode estar no seu bolso, você pode ser realmente muito, muito, muito abençoado, mas nunca transfira do bolso para o coração, porque você vai estar invertendo a prioridade, e você vai cair nessa questão do apego, dessas questões. O dinheiro é sedutor, o dinheiro muitas vezes corrompe. E há uma outra observação na nossa revista, pelo menos na de professor, que é o seguinte: a riqueza é sedutora. Todos que se deixam levar por ela tornam-se seus escravos. Em Eneida, o poema latino escrito por Virgílio no primeiro século, foi usada a expressão aurea sacra fames, ou seja, a maldita fome pelo ouro, para retratar a terrível paixão descontrolada pelas riquezas. E não é por acaso que Jesus tratou ela como uma divindade. Olha só, na versão Almeida Revista Corrigida diz assim, que nós não podemos servir a dois senhores. Volto para o Sermão do Monte, e ele diz: dois senhores, não podemos servir a Deus e a Mamon. Mamon é uma palavra interessante, ela está em maiúsculo. Deus não chamou o dinheiro de moeda, Deus não chamou o dinheiro de espécie, de um objeto, mas chamou de uma personificação, como se fosse uma pessoa, um Deus, uma divindade, chamada Mamon, que no aramaico vai trazer assim: aquilo em quem eu confio. Em quem está a sua confiança? Em quem você está depositando a sua confiança? No dinheiro ou em Deus? Em quem está sendo depositada a tua confiança? E ali ele chamou de Senhor. Olha que coisa interessante, o nosso pastor Silas sempre repete isso. Se você prestar atenção, Deus não chamou o diabo, Jesus não chamou o diabo de Senhor, ele não chamou César de Senhor, ele não chamou outras pessoas de senhores. O que ele fez? Ele chamou: não pode servir a dois senhores. Um senhor é chamado Deus, outro senhor é chamado Mamon, riquezas. Porque tem muita gente tornando-se escravo do dinheiro, escravo dessa divindade, está fazendo o que o dinheiro manda e não ele está no controle. O dinheiro quer controlar a sua vida, tornar você um escravo, para você viver em função dele, quando você deve viver a sua vida administrando bem o dinheiro. Você está no controle e não o dinheiro. Coloque isso na sua mente. Você está no controle. O dinheiro serve a você e não você ao dinheiro. O diabo tem essa tendência de tentar inverter as prioridades. Vivemos numa geração de inversão de valores, mas Deus quer colocar as coisas no seu devido lugar.
Glória a Deus por isso. Por isso que nós falamos sobre restaurando a questão da família, restaurando os valores, resgatando aqueles valores que nós precisamos colocar de volta, porque o mundo está tentando invertê-los e fazer com que eles sejam perdidos na sociedade. Bom, o tópico 1.2 da sua lição também fala sobre a bênção, as bênçãos financeiras. E aí dentro das bênçãos eu quero destacar o versículo que nós lemos, do Salmo 112, versículos 2 e 3. A sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Olha o que Deus quer para a sua casa. Deus quer que a sua casa seja abençoada. Deus quer que a sua casa tenha fazenda, riquezas, prosperidade. Não é pecado querer prosperidade, está aqui na Bíblia. Deus promete a prosperidade ao seu povo, aqueles que temem ao Senhor. Hoje tem um pessoal pregando uma teologia miserável. Nós não pregamos a teologia da prosperidade, mas a da prosperidade bíblica, porque as pessoas querem inverter as coisas. Ah, vocês estão pregando prosperidade. Eu estou pregando o que está na palavra. Eu não estou inventando coisa, é só você voltar para a palavra de Deus. Você tem a prosperidade do ser e a prosperidade do ter. Se enfatiza muito a do ter, mas esquecem que existe também a do ser. Veja só, Jacó não tinha nada, saiu de casa com a roupa do corpo, fugindo. Ele não tinha nem um travesseiro para dormir, deitou e dormiu numa pedra, fugindo da casa. Mas lá ele viu uma escada, ele viu os anjos de Deus que subiam e desciam, ele viu a glória de Deus, e ele falou: Senhor, se o Senhor me abençoar, e eu for, e eu voltar, certamente, Senhor, eu te darei o dízimo. Aí ele estava fazendo um voto com Deus, e ele foi, e Deus o abençoou não tendo nada. Labão trocou o salário dele 10 vezes, e toda vez que trocava o salário, o Jacó prosperava, o Jacó prosperava, e o Jacó prosperava, e o Jacó toda hora prosperando, e mudava a situação, e o Jacó sendo abençoado. E o Jacó não pode trocar, quantas vezes trocar o seu salário, pode tentar sabotar a tua vida, Deus está na tua vida, você vai ser abençoado, aleluia. E ele vai, e vai. Quando Jacó sai de lá, Jacó sai rico, cheio de abundância, família abençoada, grande, próspera, muito gado, e ele tem uma fazenda. É só você olhar o presentinho que ele deu para Esaú. Quantos animais ele mandou de presente para Esaú? Irmãos, é um número tão grande que você fica assim: meu pai. E ainda ele mandou um presentinho para Esaú, grande. O Esaú não quis receber, mas recebeu. E ainda Jacó continuou muito rico, porque Deus o abençoou, porque Deus o abençoou, e ele voltou, e ele cumpriu o seu voto, e ele foi dizimista, e Deus está na vida de quem é fiel, aleluia. Então, você tem que saber que a sua geração será abençoada, você tem bênção. E aí no tópico 2 da nossa lição, a gente entra na questão um pouquinho mais prática, falando sobre administração. E ele entra o dinheiro usado com sabedoria. E aí uma palavra que as pessoas gostam muito, né? Há inclusive pessoas que são formadas em economia. E interessante que alguém pensa que economia é só lidar com o dinheiro. Mas qual é a origem da palavra economia? Oikos e nomos. Oikos, que significa casa. Então você tem em grego casa. E você tem nomos, que é a lei da casa. O que é a lei da casa? A economia. É como você administra os recursos que tem na tua casa. E toda vez que você vai falar sobre quem é economista, quem cuida dos índices financeiros, quem sabe administrar o seu dinheiro, ele está fazendo um trabalho de economia. Então o que acontece? Cada casa tem a sua regra, cada família tem a sua administração. Uns podem viver num nível mais alto, outros talvez tenham que viver num nível mais baixo, mas o fato é que todos precisam saber administrar. É interessante, curioso, eu conheci um irmão no interior de São Paulo, que ele já tinha sido aposentado, ele aposentou-se, a vida toda recebeu um salário bem regrado,
E aí eu entrei um dia na casa dele e descobri que ele ganhava um salário mínimo. Eu falei, um salário mínimo? Mas a hora que eu cheguei na casa do irmão, tudo muito próspero, tudo muito arrumadinho, tudo muito simples, mas super arrumado. Aí eu comecei a pensar, gente, eu ganho mais do que esse irmão, e a casa dele está mais organizada do que a minha. Veja só, porque o irmão, ele sabe, recebeu de Deus a graça de saber administrar, e com um salário mínimo você fala assim, mas não dá para nada. Irmãos, depende, se a pessoa tem a graça de Deus, a sabedoria do alto, e eu vi a prosperidade na vida daquele servo de Deus, a prosperidade estava na vida dele, então Deus o abençoava. Eu começo a ver que não é o quanto você recebe, e sim aquilo que Deus te dá sabedoria para você administrar, e aí você pode ser de fato muito abençoado. Bom, então a economia são as regras da casa. Agora eu vou para 5 hábitos inteligentes que a gente pode extrair aqui dessa lição. Olha só, 5 hábitos inteligentes que os casais podem ter. Primeiro, precisa ter meta comum. Vocês precisam querer chegar no mesmo lugar. Quer comprar um apartamento? Querem mudar? Querem ir para um lugar melhor? Ok, então os dois têm uma meta comum. Não adianta um querer ir para apartamento, o outro querer ir para casa. Ou melhor, um quer o apartamento, o outro quer um carro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Um quer trocar de carro, outro quer ter uma casa. E se as prioridades são diferentes, não vai chegar a lugar algum. Então, casais inteligentes precisam ter metas comuns. Converse em casa. Olha, vamos fazer esta economia para alcançar isso. Quando você traça as metas comuns, você vai a algum lugar. Segundo, viver um degrau abaixo do que podem. O que é esse viver um degrau abaixo do que podem? É não ostentar. Porque tem gente que, apesar da condição, poderia viver num nível, mas tem gente que quer viver acima do que tem. Você não consegue pagar aquele condomínio X, então desce um pouquinho. Você não consegue pagar aquele, exemplo, compra um carro muito caro e não consegue pagar a gasolina, ou não consegue pagar o seguro, ou não consegue pagar o IPVA. Não faz sentido, compra um carro mais simples. Viva um degrau abaixo talvez daquilo que você possa. Não tente impressionar os outros com aquilo que você tem ou que você não tem. Então tenta viver um pouquinho abaixo. Mantenha um padrão. Então você vai realmente economizar. Então isso aqui é um objetivo que você pode traçar na sua vida. Terceiro, planejem o orçamento juntos. Um casal inteligente vai planejar o orçamento junto. Coloca as contas suas, as contas dela. Aliás, as contas da família. Cabe no final, está positivo ainda? Aleluia. Porque, primeira regra, você não pode gastar além daquilo que você recebe. Somou as duas rendas, fez a conta, deu positivo, aleluia. Deu negativo, tem que cortar alguma coisa. Alguma coisa está fora do lugar. Você não pode ficar trabalhando no vermelho. Tem que saber administrar. Agora, se você não tem controle, aí vai uma outra dica. Você não quer usar um aplicativo para controlar? Ok, hoje tem aplicativo para tudo. Instala um app aí no seu celular, já te ajuda. Não, quero planilha. Amém, ok, instala lá, usa uma planilha. Usa um Excel, usa um Google Sheets, ok? Não quer planilha? Vai para o caderninho, papelzinho, bota lá no caderno, no final, somou, fechou, não fechou, coloca isso no papel. Eu conheci um contador da Nestlé, ele falou para mim, como que ele bonificava os filhos dele. Olha só como que era, os filhos andavam com um bloquinho, tipo post-it, ele ia, tomava um cafezinho, R$5, anotava, R$5. Comprava um lanche no McDonald's, R$40, R$40. E eles iam marcando tudo, a esposa, ele e tal, e eles iam fechando a contabilidade. Se cada um batesse a sua meta, ganhava um bônus lá, tinha lá. E aí ele falou que ele fez várias viagens, só com o dinheiro da economia, só de anotar no papel. Por quê? O problema às vezes é que você vai gastando 5 aqui, 10 ali, 15 lá, 30 aqui, 40 lá, 100 lá.
quando você vê, pum, estourou o orçamento. De pouquinho em pouquinho, dizia algum pessoal lá do interior, de grão em grão, a galinha enche o papo. Então, de grãozinho em grãozinho, você vai somando grãozinho, 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 no final você tem um bolo, uma bola de neve, uma avalanche. Então, isso é importante. Planeja o orçamento junto. 4, comemoram as pequenas conquistas. Fique feliz. Conseguiu comprar uma bicicleta, aleluia, glória a Deus. Comemore. Irmãos, houve uma época que eu não tinha dinheiro para pegar o ônibus, e eu ia ministrar a 7 quilômetros da minha casa, e eu ia a pezinho, eu e a irmã Geni. A irmã Geni machucava o pé, porque andava, mulher queria andar de salto, na Assembleia de Deus, né, anda de salto, e ela não queria trocar o sapato, e aí quando chegava lá o pé machucado, aí os irmãos perguntam, não sei o que, dava uma desculpinha, né, não queria falar que estava passando prova, andando a pé. E a prova? E é prova, irmão. E você não quer contar que você está passando prova. Às vezes o crente fica orgulhoso, não quer contar. A Bíblia diz, comunicar com os santos as vossas necessidades. A gente às vezes é orgulhoso, não quer falar. E aí, situação, lá vai, andando a pé. Um dia, a minha esposa falava, eles compraram o carro e nós não. E na cabeça, né, irmão? Imagina, eles estão andando de carro e nós não. Mas eles com carnê desse tamanho, irmão. Vai vendo. Mas glória a Deus, está pagando. Vai lá. Eu falei, um dia eu fiz um consórcio de uma bis, aleluia, glória a Deus, consegui, ganhei, fui sorteado no consórcio da bis, aí ia eu e a Geni na bis, naquela época, punha o capacete, colocava as bíblias, tudo dentro do compartimento interno da bis, e vamos para a igreja de bis, e vai para baixo, vai para cima. Naquela época, eu tocava na orquestra, então levava sax, ela segurava o sax atrás, e vai, todo mundo na bis, aquela coisa esquisita, parecendo um motoboy. Vamos para a igreja, aleluia. Com chuva, com sol, vamos para a igreja, aleluia. Comemoramos a bis. Daqui a pouco comprei um carrinho velho, glória a Deus, um Escort, acelerava sozinho, aleluia. Tinha que pisar para soltar o acelerador, enroscava o cabo. Imagina, irmão, a dificuldade. Glória a Deus, saiu do escortinho, aleluia, e Deus foi prosperando. Aí daqui a pouco comprei o primeiro carro zero, daqui a pouco o segundo carro zero, daqui a pouco, glória a Deus, hoje eu estou abençoado, amém? Hoje eu sou diretor de tecnologia de uma multinacional, cuido de 16 países da América Latina. Então Deus tem abençoado a nossa vida, Deus tem feito prosperar, Deus tem estendido a sua mão, glória a Deus por isso. Então Deus é fiel, não tinha nada, mas a gente comemora cada vitória que a gente ganha, aleluia, glória a Jesus, glória a Jesus, aleluia, comemora. Um dia andando de bis, sabe o que aconteceu? Passou uma pessoa de carro, eu indo para a igreja, eu e ela, domingo à noite, passou numa poça d'água, e o que aconteceu? Nós indo para a igreja, e a gente voltou em casa para trocar, não, fomos molhados mesmo, e demos glória a Deus, a Jesus, e passou a fase de ser molhado. Já não tomamos mais chuva, glória a Deus por isso. Então comemora, dá glória a Deus por isso. Invista para a conquista dos seus objetivos. Aí outra questão, começa a investir, faz sobrar. Fez a conta, sobra, nem que for um pouquinho, vai investindo, vai somando. Se você tiver esse hábito de sempre sobrar um pouquinho, você vai ver que no final você vai conseguir atingir os seus objetivos. Deus está dando sabedoria para a sua igreja. E aí a gente vai para um ponto importante. A gente precisa ter o equilíbrio financeiro. O que é o equilíbrio? É você não deixar as coisas debandarem, as coisas decaírem. Então, equilíbrio financeiro, deixa eu te dar um versículo. Olha só, Provérbios 30, versículo 8 e 9. Não me deixe ser falso e mentiroso. Esse é o primeiro pedido. Além disso, não me deixe ficar muito rico, nem muito pobre. Dê-me somente aquilo de que realmente preciso, pois tendo demais, seria ingrato, e confiaria somente nas riquezas e deixaria o Senhor de lado.
Também não quero ficar tão desesperado por causa da pobreza, a ponto de me tornar um ladrão, manchando o nome do meu Deus. Aqui um conselho impressionante. Um dos últimos provérbios dizendo: olha, Senhor, não me dá nem de mais e nem de menos, me dá a medida necessária. Me dá sim, ó Senhor, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O que Jesus ensinou? Senhor, eu preciso ter a medida correta. Não me deixa ter demais para eu não ficar orgulhoso. Não me deixa eu ter de menos para eu precisar mendigar, para eu precisar roubar, para eu precisar fazer coisas erradas. Senhor, me dá na medida necessária. Deus tem a medida necessária para cada um de nós. Aleluia. Então vamos saber equilibrar isso. O que mais? Os gastos, controle dos gastos. Olha só, a gente vai entrar mais uma dica prática. Veja só, mais um versículo. Lucas 14, 28 a 30. Pois quem começaria a construção de uma torre sem primeiro fazer os cálculos e depois verificar se tem dinheiro suficiente para completá-la? De outra forma, só poderia completar os alicerces e não completaria a obra. E todos os que a vissem o que aconteceu iriam rir dele e dizer: estão vendo aquele sujeito ali? Começou aquela construção, ficou sem dinheiro para terminá-la. Aqui a gente tem as questões práticas. Você tem que controlar os gastos. Então olha lá, faz a conta. Dá para chegar? Dá. Não dá? Recua, segura, espera. Você tem vários versículos para nos ensinar sobre o controle das nossas finanças. Poupe agora para ter no futuro. Então você vai poupando de moedinha em moedinha, de real em real, até você fazer de dólar em dólar. Aí você vai lá, aí sei lá, em euro, não importa, você vai lá poupando, vai poupando e vai poupando, e você vai poupando um pouquinho de cada vez para você ter no futuro. Olha só, o sábio economiza e tem sempre o bastante comida, dinheiro em sua casa, mas o tolo gasta todo o seu dinheiro assim que o recebe. Irmãos, eu não quero chamar ninguém de tolo não, mas a Bíblia está aqui falando uma coisa: se tudo que você recebe sai tudo no mesmo dia, caiu dia 5, pagamento cai na conta, pum, ele cai e sai, sabe? Ele entra e sai, tudo no mesmo dia, não sobra nada. A gente precisa rever um pouquinho da nossa administração. A gente precisa rever, não podemos gastar tudo o que a gente recebe. A Bíblia tem outros exemplos da formiga, que armazena durante o verão, ela trabalha, ela vai ajuntando, para que no inverno ela tenha com o que fazer. Eu quero te dar um exemplo. José era um camarada que tinha a prosperidade do ser. Vou te explicar. José, ele foi para a casa de Potifar, vendido como escravo. Escravo tem o quê? Nada. Escravo trabalha, come, bebe, dorme, e não é nada dele, ele é escravo, ele é uma propriedade de alguém. Ele não tem um salário. Escravo trabalha em função do seu trabalho, ele é um objeto. Mas José, na casa de Potifar, um alto oficial, ele ficou lá como escravo. Deus o abençoou e ele começou a administrar a casa de Potifar toda. Ele administrou na fartura, ou seja, a casa de Potifar. O homem era rico, tinha de tudo. Deus o colocou para administrar onde tinha fartura. E ele está administrando a casa de Potifar. Daqui a pouco, levanta-se o inimigo e a calúnia vem. José é preso, vai para o cárcere. O que ele tem no cárcere? É um preso, um prisioneiro. Mas aí ele ganha a confiança do carcereiro. E ele começa a administrar o cárcere. Agora eu te pergunto, será que no cárcere tem picanha? Não tem. Será que no cárcere tem filé mignon? Será que no cárcere tem abundância? No cárcere não, é tudo regulado. Ali José aprende a administrar na pobreza. Ele aprende a administrar na escassez. Deus o levou para a casa de Potifar para aprender a administrar na fartura. Deus o levou para a casa do cárcere para aprender a administrar na escassez. Aí o faraó tem um sonho. Pum! Deus dá um sonho para o faraó. O faraó vê 7 vacas magras, 7 vacas gordas, 7 vacas magras. O faraó repete o sonho, ele vê o milharal. Aí ninguém consegue interpretar. Quem vai interpretar o sonho? José. Aí José dá a interpretação e aí a resposta é essa:
acharemos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Não tem ninguém mais sábio do que tu, vai ser tu mesmo. Venha para a administração. Agora José está abençoado em todo o Egito, administrando 7 anos de fartura, e depois administra 7 anos de fome. Deus o abençoou, Deus o fez passar por processos para aprender a administrar. Talvez tem coisa passando na sua vida, quando você passa um momento de luta, Deus está te ensinando a administrar na escassez, mas Ele também vai te ensinar a administrar na bonança, e você vai chegar a patamares elevados, porque Deus é fiel. Aleluia. Aprenda a discernir o tempo, aprenda a discernir as suas estações, porque Deus tem algo na sua vida, então você precisa saber administrar. Não seja escravo do dinheiro. Outra característica: você não pode servir a 2 patrões, a 2 senhores, porque vocês odiarão um e amarão o outro, ou serão fiéis a um e desprezarão o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, ou a mamon. Então aqui é a questão de você não ser escravo. Não se deixe ser escravizado pelo dinheiro. O dinheiro não é um fim, ele é um meio. As pessoas trabalham para ter dinheiro, como diz o pastor Isaías, vai juntando, igual o tio Patinhas. No final, a Bíblia diz assim: louco, hoje pedirão a tua alma, e o que você tem, para quem será? Não aproveitou a vida, não curtiu, não usufruiu, não exerceu os dons com aquilo que Deus deu, não fez a obra de Deus como deveria, então a Bíblia chama ele de louco. Olha só, 1 Timóteo 6,9, mas as pessoas que querem tornar-se ricas caem em tentações e ciladas, e muitos desejos tolos e nocivos, que lhes causam dano e ruína, e finalmente levam à destruição. Ele está falando, pessoas que estão aí com amor ao dinheiro, sendo escravizadas pelo dinheiro, elas precisam saber, o dinheiro serve para um propósito, ele serve para a nossa família, mas ele também serve para o reino de Deus, ele também serve para ajudar ao próximo, ou seja, o dinheiro tem uma finalidade. Aí a gente vai no tópico 3 da nossa lição, a bênção sobre a família. Como é que nós trazemos a bênção de Deus sobre a família? Olha que coisa interessante, o profeta Ageu foi usado por Deus num período muito importante, quando o povo voltou do cativeiro, começaram a reconstrução do templo, voltaram lá da Babilônia, e eles começaram a reconstruir, mas chegou um dado momento, levantaram-se as perseguições, o templo foi interrompido, não pode mais construir o templo. Aí as pessoas, tá bom, então vamos voltar para a nossa vida. Cada um construiu a sua casa luxuosa, cada um cuidou dos seus próprios negócios, mas chegou um dia, que Deus levantou um profeta Ageu e Zacarias, e falou assim: olha, não é tempo de vocês habitarem nas vossas casas de fino acabamento, enquanto a casa de Deus está lá largada, as traças, vocês precisam cuidar da casa de Deus. Vocês querem a bênção de Deus? Vocês estão recebendo o dinheiro num saco furado, o dinheiro entra e sai, entra e sai, entra e sai, entra e sai, porque vocês não entenderam, que vocês não estão cuidando do que é prioridade. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, cuida das coisas de Deus. Então, Deus usa esse profeta, e aí, a gente vai entender agora que existem algumas sementes que a gente precisa lançar, plantar, para que as coisas fluam. Esse tópico, eu não preciso falar muito, porque nós somos muito bem instruídos, justamente porque somos a igreja da palavra, e estamos recebendo instrução, todos os cultos, mas deixa eu dizer para vocês, o nosso dinheiro, ele é considerado uma semente, e aí nós temos algumas questões, por exemplo, sementes que enriquecem, tópico 3.1, o receber é consequência do dar. Você só recebe alguma coisa porque você plantou, porque quem planta colhe, quem não planta não colhe. Essa é uma lei, a lei da semeadura. Se você não plantar, se você não economizar, se você não fizer, se você não investir, você não colhe. Você precisa ter um trabalho. Então, quando a gente fala sobre o reino de Deus, a gente precisa dar. O dar aumenta a nossa conta, na medida que você vai dando, multiplica. O interessante é que se você planta uma semente, essa semente não produz uma segunda semente. Repare que nasce uma árvore, dessa árvore são muitos frutos, são muitas sementes, ou seja, aquilo que você plantar, a proporção que você vai colher é muito maior. A Bíblia diz que quem semeia vento, colhe o quê? Vento.
Tempestade. Tempestade é muito maior do que vento. Então você tem que plantar e Deus fará multiplicar mais ainda. É aquilo que você faz. A oferta possui essas características, né, de poder fazer você prosperar. Deus é fiel. Eu lembro só mais um testemunho rápido. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Lá no interior tinha um que chamava-se de office boy, guarda, não era militar, era um pessoalzinho, office boy, chamava guardinha. Então o pessoal, office boy da cidade, uma instituição, acolhia os jovens para ensinar, para eles começarem a trabalhar. Eu ganhava 70% de um salário mínimo. A empresa depositava um salário, a instituição tirava 30%. E aí, o trabalhador recebia 70%. Mas minha mãe aceitou Jesus muito cedo. Minha mãe não tinha cultura bíblica, não era de uma família de evangélicos, mas ela me ensinou: meu filho, eu aprendi na igreja que precisa dar o dízimo. E eu com 12 anos de idade, ela falou assim: você precisa dar o dízimo. Eu nem tinha aceitado Jesus ainda. Ela falou: você está trabalhando, você precisa aprender a plantar, você precisa aprender a dar o dízimo. Deus te deu. Aí dos 70 eu dava o dízimo de 70. Aí o que aconteceu? Eu fui estudar um curso eu falei para vocês, bonito, né? História, diretor, América Latina de TI, aleluia, 16 países, lógico. Quando eu estava com 14, eu fui fazer um colegial técnico. No colegial técnico, o que eu fiz? Era uma escola paga. Eu pagava de onde? Eu pagava do meu salário. Minha mãe falou: o seu dinheiro, então você faz o seguinte, você trabalhou, pega lá 10%, você vai dar o dízimo e paga a sua escola. Irmão, 3 anos do ensino médio, eu passei fazendo o colegial técnico, em processamento de dados. Eu tirava o dízimo, pagava a mensalidade e sobrava 0. 3 anos. Só que a mensalidade, todo mundo sabe que escola, como é que é? Tem reajuste. Antes de eu pedir nada, o que acontecia? O governo decretava lá, ia ter o aumento lá, aplicava o reajuste no começo do ano. O meu chefe me chamava e falava assim: vou aumentar teu salário. Eu não tinha pedido, meu salário aumentava. Eu continuava tirando o dízimo e pagando a escola, tirando o dízimo e pagando a escola, tirando o dízimo e pagando a escola. Nunca faltou. Deus me ensinou uma lição. Sem eu pedir, o meu salário acompanhava. Glória a Deus. Eu passei alguns anos nessa prova, mas Deus fez multiplicar. Glória a Deus. Hoje o meu salário é maior que um salário mínimo, só para a glória de Deus, só para você entender. Antes era 70% de um salário mínimo. Deus fez multiplicar. Glória a Deus por isso. A Deus seja a glória. A oferta, o ofertante é recompensado por Deus. Mais um ponto importante. Agora, não adore ao dinheiro. Use o dinheiro para adorar. Não faça do dinheiro um Deus. Não adore o dinheiro. Não se prostre a ele. Mas use o dinheiro que Deus te deu para você adorar a Deus. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Mais um versículo. E é esse aqui que eu quero mostrar para você, que é isso que a gente precisa fazer. Honre ao Senhor com seus bens e com as primícias de toda a sua renda. Honre ao Senhor. Você está honrando a Deus quando você faz isso. E aí, eu quero só passar rapidamente algumas poucas instruções, porque obviamente eu já falei que vocês já sabem disso. Mas o dízimo, a fidelidade, ela foi praticada antes da lei. Então Abraão deu dízimo a Melquisedeque, ao sacerdote, ou ao sumo sacerdote Melquisedeque. Você tem aí Gênesis 14. O dízimo foi praticado na lei, sob o sacerdócio levítico, é verdade. O dízimo foi praticado hoje, no sacerdócio de Cristo, que é segundo a ordem de Melquisedeque. Tem um povo por aí, na internet,
que fala que não se deve dar dízimo, porque só quem recebe dízimo é sacerdote. Ah, é? Legal. Então, se você é sacerdote, beleza. Antes da lei, tinha Abraão, ele reconheceu o sacerdócio, entregou para o Melquisedeque. Na lei, os levitas, ok, se dá os dízimos aos levitas, ok, não tem problema. Agora, quando você lê Hebreus, estudamos no trimestre anterior aí, sobre Hebreus. Jesus é sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, continua se dando dízimo. E aí você vai ter alguns versículos que falam sobre dízimo. Bom, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Aí a pessoa vai falar assim: ah, mas esse negócio de dízimo é só no Antigo Testamento. Tá bom. No Pentateuco a gente tem, nas divisões da Bíblia, falando sobre o dízimo. Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Você tem nos livros históricos, de Josué a Esther, você tem falando sobre o dízimo. Você tem falando sobre o dízimo nos livros poéticos ou sapienciais, como acabamos de ler: honra o Senhor com as primícias, com a tua renda, com as primícias daquilo que você recebe. Nos poéticos, nos sapienciais. Também tem nos proféticos, Malaquias. A gente gosta do texto de Malaquias 3,10, mas não é só Malaquias 3,10. Também nos proféticos. Nos evangelhos, Jesus falou que eles davam dízimo do endro, do cominho, da hortelã. Esqueci o principal da lei. Eles deveriam fazer estas coisas e não omitir aquelas, ou seja, continua dando dízimo. Ele é falado também nas epístolas que nós temos, nas paulinas e também nas gerais, Coríntios e Hebreus. Presta atenção, alguém que diz que não está no Novo Testamento, a palavra dízimo é decaton. Decaton é o seguinte: Mateus 23, 23, Lucas 11, 42, Lucas 18, 12, Hebreus 7, 2, Hebreus 7, 4, Hebreus 7, 5, 6, 8 e 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não tem no Novo Testamento? Tem 9 vezes a palavra dízimo no Novo Testamento. Então, se alguém te disser que não tem dízimo no Novo Testamento, fala para ele: vai ler a Bíblia, vem para a escola dominical, porque você vai aprender que a palavra dízimo também aparece no Novo Testamento. Ela está em toda a Bíblia. Então, as pessoas que ficam fazendo uso disso, estão omitindo a verdade de vocês. Olha só, o que está escrito em Hebreus 7,9? E por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebia dízimos, pagou dízimos. A gente gosta de usar uma palavra mais bonita: devolver. É uma palavra mais bonita. Mas se você parar para pensar, olha o que está escrito ali. O que é pagar? Uma coisa que você paga é algo que é uma coisa que você deve. Você paga algo que deve. A palavra que está aqui está dizendo o seguinte: pagar dízimo significa, é uma obrigação nossa como cristão, que entendemos o valor das coisas de Deus, que entendemos a palavra de Deus, nós a tomamos como uma obrigação. Veja o que Jesus disse: dai a Deus o que é de Deus, né? A César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. O que ele está dizendo? O que era devido a César? O imposto. E a Deus o que é de Deus? Será que é tudo opcional? A gente faz de coração, mas a gente entende que mesmo sendo de coração, é uma função, é um dever nosso. E eu quero terminar com esse versículo aqui, ó, para você ser abençoado com a sua vida financeira, com a sua família. Entregue as suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado se realizará. Consagre ao Senhor os seus projetos, consagre ao Senhor aquilo que você tem, consagre ao Senhor aquilo que você recebe. Apresenta para o Senhor os planos que você tem com a sua família, com a sua esposa. Coloca diante de Deus: Senhor, esse é o nosso objetivo, e Deus o abençoará. Que Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus.